Você já engoliu alguma palavra que queria dizer? Já silenciou em algum momento só para não desagradar alguém, mas que no final quem saiu magoada foi você? Eu já. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje nesse vídeo. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira, uma apaixonada por comunicação não violenta. Hoje eu vou te contar uma história pessoal do dia que eu me calei para não magoar alguém, mas no final quem saiu mais magoada fui eu. Não vai ser fácil reviver essa história, mas eu acredito que ela pode te ajudar, porque talvez você possa ter passado por isso também, e que essa história ela possa te ajudar a refletir sobre o curso que a gente paga por tentar manter a paz, quando na verdade a gente está somente calando a nossa própria voz, sendo passivo diante da situação. Bem, a história é o seguinte: era para ser uma conversa aparentemente simples, um daqueles momentos que no cotidiano, na superfície, parecem inofensivos, mas dentro de mim estava um turbilhão. Alguém que eu amava estava me pedindo algo, um favor, um gesto, e eu sabia no fundo que dizer sim significaria ultrapassar o meu limite, um limite emocional, mental e físico até. Só que o medo me paralisou. O medo de parecer egoísta, o medo de desapontar, de me parecer difícil demais, egocêntrica. Então eu respirei fundo e eu disse para essa pessoa: claro, tá tudo bem. Mas no fundo não tava tudo bem, tava muito péssimo. Eu saí daquela conversa com um sorriso no rosto e um nó na garganta. Me senti pequena, desconectada de mim mesma. E a verdade é que aquela escolha por abrir mão da minha necessidade, abrir mão do meu desejo, da minha vontade, para atender a necessidade do outro, para satisfazer o outro, acabou que criou uma ferida muito grande dentro de mim. E o que mais me doeu, e aqui parece louco, mas é verdade, a gente pensa dessa forma, é que a outra pessoa não percebeu que eu estava ultrapassando o meu limite, que eu estava ferida por dentro, que eu estava magoada por dentro. Mas como é que ela ia perceber se eu não disse claramente aquilo que eu sentia de verdade? Eu queria que ela adivinhasse o que eu sentia. Não teria como. Quantas vezes você já silenciou o que sente por medo do que isso pode causar no outro? A verdade é que nós somos ensinados a associar sinceridade com agressividade, a dizer o que sentimos como algo que pode machucar o outro, que causa sofrimento no outro, como se falar a verdade fosse uma faca, só que na verdade ela é um convite. A comunicação não violenta nos ensina que existe um caminho entre o silêncio que sufoca e a fala que agride. Mas por muito tempo eu não conhecia esse caminho. Na verdade, eu até poderia conhecer, só que eu não conseguia colocar em prática. A minha intenção era falar com clareza e assertividade, só que no meio da conversa vinha os ruídos agressivos, porque foi essa forma que eu fui educada. Então eu estava ali somente reproduzindo, reagindo ao que o outro dizia, ao invés de parar, ouvir, analisar e responder com empatia ao que o outro estava me pedindo. A minha compreensão da comunicação não violenta era muito distorcida. Por eu achar que eu estava sendo compreensiva, altruísta, madura, eu teria que me calar para que o outro se sentisse bem, para que o outro se sentisse satisfeito. Só que não é esse o caminho, e vocês vão perceber até o final desse vídeo. Todas as vezes em que a gente se cala para proteger o outro da nossa verdade, a gente abre mão de algo muito essencial, a honestidade consigo mesma. E esse tipo de silêncio, ele vai acumulando, vira peso, vira culpa, vira frustração, vira ressentimento. Aprender a falar com empatia, com presença, com respeito, foi um divisor de águas para mim. Eu percebi que não é sobre jogar a verdade na cara do outro, falar tudo que eu penso, sem filtro, ser aquela lacradora. É sobre me incluir na conversa. Essa é a diferença. É sobre não me excluir da equação para manter o outro confortável. Porque se no fundo essa relação ela não pode sustentar quem eu sou de verdade, as minhas necessidades e as minhas vontades, que tipo de relação é essa? Hoje, quando eu sinto que eu preciso falar algo que eu sei que pode tocar num ponto sensível do outro, eu me questiono antes. Eu me pergunto: como eu posso dizer isso com cuidado? Como eu posso ser verdadeira sem perder a ternura? E o mais importante, eu estou disposta a me ouvir enquanto eu falo? Algumas frases me ajudam quando eu estou tentando iniciar uma conversa sensível com alguém. Posso compartilhar algo que é importante para mim? Eu tenho uma necessidade que ainda não foi dita e eu quero te incluir nela. Não é fácil dizer isso, mas eu preciso falar porque eu valorizo a nossa relação. Essas frases, elas abrem espaço. Elas não colocam o outro contra a parede, mas também não me apagam na cena, entendem? Aqui a gente não está tentando analisar os fatos, aqui a gente está tentando se colocar
na conversa, falar sobre o que a gente sente e a partir disso abre caminho para o diálogo. Se você já se calou para não magoar alguém, mas saiu magoada de si mesma, eu te entendo. E eu quero te dizer, a sua voz importa. Seus sentimentos merecem espaço. Você pode cuidar do outro sem se abandonar no processo. Falar com empatia é um ato de coragem, de amor. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilhe aqui nos comentários qual foi a última vez que você se calou para tentar manter a paz. Qual foi a última vez que você se anulou achando que assim você conseguiria manter a concórdia, só que na verdade você estava se machucando, se magoando ainda mais. Vamos trocar vivências, porque quando a gente compartilha, a gente transforma. E claro, se você quiser continuar essa jornada aqui comigo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo. Se você conhece alguém que se cala por medo de não causar o desconforto, de não causar o incômodo, manda esse conteúdo para essa pessoa que eu tenho certeza que pode ajudá-la a pensar de uma forma diferente e a começar a se colocar nas conversas, começar a se colocar no mundo, porque a tua voz, ela importa. Um cheiro e até o próximo vídeo.